Glória a Deus. Assim, de pé, por reverência à palavra de Deus, vamos ler a palavra que está no livro do Apocalipse, capítulo 2. E diz assim no versículo 1: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, candelabros de ouro. Versículo 2: Conheço as tuas obras, assim o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Desfaleceste, diz ali, desfalecer. Versículo 4, lemos juntos o versículo 4, diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5, aqui não é deixaste, é caíste do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra tão abençoada e poderosa, no nome precioso de Jesus. Bendito seja Deus. Senhor, destes lábios apenas humanos e do meu coração na palavra que tu colocaste, que era esta que eu devia hoje falar aos teus filhos e meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus de todo o coração, querido Espírito Santo, que diminua eu e que tu sejas tu, Senhor, a manifestar através da tua palavra os nossos corações, para que um fogo encandeie a nossa vida, que o teu fogo encha o nosso coração para te servir e para te seguir de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, nós estamos no limiar do maior avivamento da história que jamais se viu na Igreja de Cristo. A história da Igreja de Cristo, que tem um pouco mais de 2000 anos. Esta história gloriosa dessa igreja que nasceu cheia do fogo do Espírito Santo, com sinais e curas e milagres e maravilhas e coisas extraordinárias que todo o povo assistiu, que os apóstolos e os ministérios da época realizaram. Nós estamos no limiar de um dos maiores avivamentos da história, porque esses tempos da igreja primitiva são chamados na Bíblia as primeiras chuvas. São chamados na Bíblia as chuvas do princípio. E a Bíblia declara absolutamente que antes da segunda vinda de Jesus virão as segundas, as últimas chuvas. Esta linguagem figurativa foi retirada do tempo em Israel, onde, para a terra ser preparada, vinham as chuvas antes de começar-se a fazer as sementeiras. E a terra era empapada, era inundada, enriquecida, depois do inverno, com as chuvas, para que quando as sementes fossem lançadas, pudessem brotar fortemente. Mas havia um segundo período de chuvas,
mais para o tempo do outono, antes de muitas das colheitas serem feitas, umas chuvas que caíam com abundância e que faziam com que o fruto, que já estava grande e crescido, pudesse alcançar o seu máximo potencial. E estas chuvas eram chamadas as chuvas serôdias, ou as chuvas do fim, as chuvas antes da ceifa. Então Deus tomou esta figura que toda a gente da sociedade podia compreender, mostrando-a na sua palavra e dizendo: o mesmo vai ser feito com a igreja. A igreja nasceu no meio de um fogo extraordinário do avivamento. Curas, sinais, prodígios, cegos viam, coxos andavam, mortos ressuscitavam. Começou com Jesus, estendeu-se naqueles primeiros anos, mesmo no meio de grandes perseguições, de grande sofrimento. Passados 40 anos, a igreja tinha ocupado toda a bacia do Mediterrâneo. E o cristianismo, mesmo perseguido pelo Império Romano, com crentes lançados às feras, lançados nos circos de Roma, mortos, todos os apóstolos foram mortos. Milhares e milhares e milhares de crentes foram mortos. Em Roma tinham que se reunir às escuras, às escondidas. Por isso eram famosas a igreja das catacumbas, a igreja que se reunia nas catacumbas de Roma, que se reunia nos lugares escondidos por baixo dos alicerces da cidade, ou seja, no meio aos esgotos da cidade, escondidos, a cantar mais para dentro do que para fora. O próprio apóstolo Paulo foi degolado em Roma. E o conjunto dos apóstolos perseguidos e mortos, discípulos mortos, 40 anos depois do nascimento da igreja em Jerusalém, no dia de Pentecostes, como está descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o fogo do Espírito Santo caiu, e esse fogo fez arder nos corações da igreja uma chama tão poderosa que ninguém pôde parar. O mundo não conseguiu parar aqueles crentes. Eles não tinham nada, mas tinham o fogo de Deus dentro dos corações. Tinham o amor de Deus nos seus corações. Eles espalhavam a palavra da salvação, acompanhada com sinais, com curas, com milagres. Toda a igreja trabalhava nos templos, nas casas, todos serviam a Jesus. Obviamente, os maiores milagres eram feitos pela mão dos principais apóstolos e servos, e evangelistas, e pastores, e profetas, e mestres. Mas o povo todo servia a Deus. Todo o povo avançava para servir a Deus. Perseguidos, cortados à espada. Através da história, houve imperadores romanos que os untaram com gordura e os puseram como estátuas vivas a queimar nos jardins do palácio do imperador. E, no entanto, nenhum deles negava a Cristo, entregando a sua vida. Este fogo tão grande, esta paixão tão grande por Jesus, através destes 2000 anos de cristianismo, foi mudando e transformando-se. Estamos aqui a falar do primeiro século. No livro do Apocalipse, o apóstolo João é o último daqueles apóstolos que estava a seguir a Jesus. A sua vida terminou já próximo do fim do primeiro século, já quase com 100 anos. Está este apóstolo velhinho,
E o imperador dá ordem para que ele seja morto. Mas não queria matar de uma maneira simples. Queria matá-lo como um testemunho para que todos vissem. Para dar um exemplo. Então, deu ordem para que fosse colocado um caldeirão de azeite a ferver. E diz a tradição, que o apóstolo João foi guindado e colocado vivo dentro desse caldeirão a ferver. Com azeite. Foi deixado lá. E ficou lá dentro. Passado algum tempo, depois de pensarem que ele estava bem cozinhado, foram lá para tirar o corpo. Mas quando foram para tirar o corpo, ele estava vivo. Tiraram-no com muito cuidado e ficaram com medo do Deus Criador dos céus e da terra, que protegeu o seu filho, que não teve medo nenhum de ir para o caldeirão do azeite. E continuou a dar glória a Deus, não negando a Jesus. Deus tinha um plano. O diabo tentou destruir esse plano, mas Deus tinha um plano. Ainda era preciso escrever o livro do Apocalipse. E Deus precisava de João para o escrever. É disso que dizemos, queridos irmãos, que o diabo pode tentar tudo contra a sua vida. Tentar muitas coisas para o destruir, para acabar consigo, para acabar o seu trabalho, a sua vida, para acabar tudo. Mas Deus ainda tem coisas para você fazer. O diabo não pode fazer nada. Até a sua obra está completa, Satanás não pode fazer nada, nem ninguém pode fazer nada contra si. E aquilo que fizerem, Deus vai tirá-lo de lá, glória a Deus, e você vai sair de lá mais vivo, mais forte, mais poderoso que antes. O apóstolo João foi tirado então dessa prova tão difícil. Nem uma queimadura tinha. Tinha estado a fazer ali um banho especial. Saiu com a pele mais fresca, mais rejuvenescida que antes. Se tivesse alguma borbulha, desapareceu por completo. Depois daquele tratamento de beleza, glória a Deus, o medo tomou conta do coração dos romanos. Ficaram com tanto medo de dizer: se nós lhe tocamos, fizemos alguma coisa, esse Deus que o protegeu vai cair sobre nós. Eles não conheciam quem era Deus, mas eles viram Deus e o cuidado que Deus tem com os seus. Quantos aqui é que são dele? Então diga: Senhor, eu sou teu e tu cuidas de mim. Amém, glória a Deus. Por causa disso foi o apóstolo João mandado para a ilha de Patmos, para ficar isolado. Vamos lá isolá-lo, vamos tirar-lhe tudo, vamos deixá-lo sozinho. Vamos desampará-lo, vamos deixá-lo sem ninguém. Era Satanás mesmo a dizer: deixa-o sem ninguém, deixa-o vazio, deixa-o sem nada, tira-lhe tudo, põe numa ilha, já que ele não morreu, que ele vá lá para longe e fique numa ilha rochosa, sem ajuda nenhuma, sem comida, sem gente, sem ninguém, isolado. Mas os filhos de Deus nunca estão sós. Esse diabo não aprende nada. Aquela cabeça de rochedo que ele tem, não entra lá coisa nenhuma boa. Deus enviou um anjo que cuidou de João. E o próprio Senhor Jesus veio e apareceu para falar com ele. Oh, glória a Deus! Por isso, quando vocês tiverem alguma prova, quando alguém disser que você vai para uma ilha, vai ficar isolado, vão tirar tudo, vai ficar sem nada, vai acontecer isto e aquilo, não tenha medo. Jesus, ele mesmo é capaz de vir e tratar de si e cuidar de si. Se a sua ligação com Deus é assim, deve ser assim. Não tenha medo de nada, não vai faltar nada, nem vai acontecer nada do mal que o diabo gostava de ver. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Ia me enganar e ia beber o óleo. Se calhar não era má ideia, glória a Deus.
ficava completamente lubrificado. Oh, glória a Deus. Então repara o que aconteceu depois. A Bíblia diz que o Senhor veio para falar com ele. Está aqui escrito que ele o viu e que o Senhor resplandecia. E a voz com que o Senhor falava era como a voz de multidões, a voz de muitas águas. E ele disse: aquele que nos ama, versículo 5, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que nos fez reis e sacerdotes para Deus. São das primeiras palavras que são ditas e de uma ordem que Deus deu para João, para ele escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. Que escrevesse cartas para as igrejas. Cartas ordenadas por Jesus. Tinham passado quase 100 anos desde o início do cristianismo. Ainda antes do fim deste primeiro século, Deus dá ordem para que essas igrejas recebam aviso direto de Jesus sobre as suas igrejas. As igrejas são de Cristo. As igrejas são dele. Amém? E estas cartas que vieram, repare que não tinha passado ainda muito tempo. Já não havia mais Israel. Os exércitos romanos tinham marchado por dentro da terra de Israel. Tinham destruído tudo. E o povo de Israel tinha fugido. E tinha sido começado a ser espalhado pelas nações da terra. O mal que eles tinham feito, o pecado que eles tinham feito, o erro que eles tinham feito, rejeitar a Cristo. Jesus veio e eles preferiram ficar com a religião do que abraçar a Jesus. E por causa disto, foram espalhados por toda a terra, quase durante estes 2000 anos, até ao nosso tempo, ao fim da Segunda Guerra Mundial, onde nasceu outra vez o Estado de Israel, que você ouve hoje quase todos os dias nas notícias. Israel está outra vez lá, mas passaram quase 2000 anos, sem pátria, sem terra. Há judeus espalhados em todo o mundo, porque perderam a sua terra, por causa de rejeitar Cristo. Amém? Assim, Israel é como um sinal para o mundo, um sinal de alerta para viver com Deus ou sem Deus, para aceitar o convite ou rejeitar o convite de Cristo. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. A maior decisão da nossa vida é se vamos viver a nossa vida com Cristo ou sem Cristo. Se vamos viver a nossa vida com Deus ou sem Deus. Com a sua palavra ou sem a sua palavra. A segunda maior decisão é se vamos viver com o poder de Deus na nossa vida ou sem o poder de Deus na nossa vida. Se vamos servir Deus ou se não vamos fazer nada para Ele. E estas decisões são as decisões principais às quais nós temos que dar resposta. Por isso, meus queridos irmãos, é obrigação dos líderes das igrejas de Cristo neste tempo preparar as igrejas para o tempo que nós estamos a aproximar-nos. Nós estamos a aproximar-nos do tempo do maior avivamento da história que se viu na história da igreja. Serão vistos milagres e prodígios extraordinários. Serão vistos outra vez, diariamente, mortos a ressuscitar, que é impossível, por mais que as notícias queiram esconder, vai ser impossível não conhecer a verdade e não ver a verdade. Por toda a terra, por todo o lado, uma igreja poderosa vai levantar-se.
E nós temos que fazer uma escolha. Se nós vamos ser essa igreja poderosa que vai se levantar, de crentes que vão se levantar. Eu digo mais, de todas as igrejas que existem, há igrejas que vão continuar sempre a fazer as mesmas coisas e não vão mudar nem uma vírgula de nada do que fazem. Mas nessas igrejas todas, há gente sincera de coração, que quer o fogo de Deus na sua vida, quer o poder de Deus na sua vida, e que quando vir esse avivamento a ser derramado por toda a terra, vai juntar-se a esse fogo. Os frios não vão se juntar, os mornos não vão se juntar, mas os quentes, cheios de fogo de Deus, esses vão se juntar a esse grande avivamento que vai haver. E são esses crentes em brasa, cheios do fogo de Deus e do poder de Deus, que vão subir quando soar a trombeta. Sim, é verdade, vão sair das suas igrejas, vão sair dos lugares onde eles estão e vão se juntar no maior avivamento da história que jamais se viu. E vão eles próprios querer ser protagonistas, não vão querer ser espectadores. Vão pedir a Deus: usa-me, Senhor, que diminua eu e tu cresças em mim. Manifesta-te através da minha vida. Usa as minhas mãos para orar por outros. Há montes de igrejas. Aqui já havia 7 igrejas. Estas 7 igrejas são um tipo das igrejas do cristianismo. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, onde Jesus disse que lá dentro nessa igreja quem mandava já era Satanás. Incrível como é possível que não tinham ainda chegado o fim do primeiro século e em uma das secções das igrejas cristãs já quem estava a mandar, a dar ordens, já não era Cristo. Mas Jesus ainda disse: ainda tem a minha palavra. Embora não me estejam a dar atenção e ouvidos, mandou avisá-los também. A igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, onde Jesus avisa que aqueles que... Isto era uma igreja de gente morna, uma igreja de gente que não era permitido fazer nada. Na igreja estavam sentados só a contribuir ou não faziam nada. Só podiam trabalhar os pastores, só podiam orar pelas pessoas, quem eles quisessem, mas os crentes todos não podiam fazer nada. Você sabe que essa igreja ainda existe hoje? Ainda há igrejas que proíbem as pessoas. Você deve orar na sua rua, você deve orar pelas pessoas, você deve ter uma lista de pessoas por quem ora todos os dias. Você pode visitar, orar, abençoar, impor as mãos. Você deve fazer isso. Nenhum crente nesse avivamento vai estar sem fazer alguma coisa para Jesus. Ninguém vai estar a aquecer o lugar nessa hora que se aproxima do poder de Deus e da glória de Deus. A diferença dentro do cristianismo, como uma igreja católica onde o sacerdote faz tudo, o povo não faz nada. A igreja evangélica seguiram a mesma linha. Só os anciãos, só alguns líderes, só alguém, do resto ninguém faz nada. Isso é mentira. Jesus disse em João no capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo aquele em mim que não dá fruto, ele corta, para que dê mais fruto. E se não quer dar fruto, recusa-se a dar fruto, corta e lança fora. Quer dizer, fica fora dessa glória de Deus, fora desse poder de Deus, fora dessa bênção de Deus, e fica fora da recompensa de Deus. Todos nós fomos chamados para dar fruto. Estamos na videira para dar fruto, para produzir um fruto para Deus, para fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. E se não sabemos, pedimos, perguntamos para aprender, para trabalhar e para poder servir a Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz claramente isso, que nós fomos feitos por Deus reis e sacerdotes. Reis para reinar sobre a nossa vida, para ter domínio sobre a nossa vida. Os crentes todos, desde o primeiro ao último, devemos ter domínio sobre a nossa vida. É das coisas que o diabo mais luta para que você não tenha domínio sobre si. Domínio sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho,
sobre a sua saúde, o diabo luta e combate desesperado para que você não tenha domínio sobre si, não tenha domínio sobre nada à sua volta. Mas esse tempo acabou em nome de Jesus. Reinar é ter domínio restituído por Cristo sobre a vida dos filhos de Deus. E sacerdote significa para apresentar a Deus às pessoas, para trazer as pessoas para Deus e levá-los diante de Deus. Significa ser intercessores. Não significa vestir uma roupa especial, um colarinho especial e ser um sacerdote. Significa servir Deus no sentido em que serve as pessoas. A figura do sacerdote do Velho Testamento, ele recebia as pessoas e apresentava os seus pedidos diante de Deus. Mas no Novo Testamento não existe mais a palavra de dizer. Essa mesma palavra é usada para nós dizendo que nós todos somos sacerdotes. Não é um atributo de uma pessoa. É um atributo dos filhos de Deus. Todos nós servimos Deus. Todos nós apresentamos a pessoas com carências, com problemas, com doenças, com dificuldades. E você apresenta-lhes o poder de Deus. Você fala-lhes do poder de Deus. Você comunica que conhece um Cristo poderoso e maravilhoso que dá resposta aos seus pedidos e às suas angústias. E esse é o trabalho do sacerdote. Quer dizer que esse é o nosso trabalho de todos nós hoje. Somos chamados para ser testemunhas de Jesus. Sereis minhas testemunhas, dizem Atos 1:8. Ao receber poder, dareis testemunho de mim. Sereis minhas testemunhas. Você não pode ser só uma testemunha, fala uma vez com alguém, mas depois acompanha essa pessoa. Veja se a pessoa está firme em Cristo. Traga-o de novo. Ajude-o a caminhar. Esse serviço para Deus. Jesus um dia dirá para si: porque o fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Vós fizestes isso a mim. Mas Senhor, quando é que nós te vimos mal e doente e a sofrer e te socorremos e te ajudamos? Nunca te vimos. Tu viveste 2000 anos, nós aparecemos mais tarde. Tu viveste antes, nós nunca te vimos. Ele disse: quando o fizeste a um destes pequeninos irmãos, quando cuidaste destes que não sabiam caminhar ainda. Quando nós temos bebés pequeninos na família, quando eles começam a dar os primeiros passos, seguramos as suas mãozinhas. Não é preciso muito, é só um dedo. Até o mais pequenino já chega para se agarrar e irem com aquelas perninhas trêmulas. Basta um dedo para se agarrar. Há pessoas que basta um dedo para se agarrar na sua mão e para ser fiéis com Deus, para continuar a vir, para continuar a dar fruto, para aprender a palavra de Deus, para ser sarados e abençoados. Mas você não lhe dá esse dedo. Se não lhe dá esse dedo, eles vão cair para o lado, não vão ficar firmes, não vão ser abençoados. E afinal, a única coisa que era preciso era estender a sua mão como a mão de Jesus para eles abençoados. Mas há pessoas que nem os mínimos dos mínimos. Dá trabalho. Vou agora fazer um desvio, passar por ali. Vou agora ter que me lembrar e telefonar à pessoa e convidar de novo e chamar de novo, porque estou a ver que já não o vejo há algum tempo. Vou agora fazer essa trabalheira. Não vou ter esse trabalho. E a pessoa vai descaindo e volta para trás. Estava a ir tão bem, mas tornou para trás, porque não houve ninguém à volta que tivesse o carinho, a atenção, o amor, a disponibilidade, algum sacrifício, com certeza, a dedicação para fazê-lo para Jesus, preocupando-se com os outros, para que estejam de pé. Já nem falo dos outros, dos que murmuram, dos que criticam tudo, que nada está bem. Porque é que estão estas flores? Porque é que está este paninho cor-de-rosa? Porque é que foi aquilo? Ou porque é que foi o outro? Será que houve aqui alguma coisa especial e ninguém me disse nada? Já nem falo desse tipo de invejosos, já nem falo desse tipo de gente que não percebe nada, já nem falo desse tipo de gente que vive com Satanás no coração, que vê mal em tudo, que espera o pior, que fala o pior, que diz o pior e que está mesmo a acreditar que o pior vai acontecer. Não vai não. O pior é capaz de acontecer é na sua vida, na sua casa e no seu coração. Nos outros não vai acontecer não. Não vai acontecer mal. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Pode tentar, mas não consegue. Em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Consegue fazer nada.
Deus disse que nós devíamos ser uma bênção uns para os outros. Devíamos olhar uns para os outros para levantar-nos, para ajudar-nos, para impulsionar-nos e motivar-nos para a frente. Não para trás, não para puxar para trás ninguém. Aqueles que seguem a Cristo não devem fazer como aqueles amigos de Bartimeu que estavam a puxá-lo para trás e a dizer cala-te, quando ele precisava de um milagre. Quando alguma das pessoas à sua volta precisa de um milagre, você não deve dizer cala-te e vai para trás e fica sem nada. Deve impulsioná-lo para a frente e deve se oferecer para lhe dar a mão e para o levar para a frente até à presença de Jesus. Hoje a presença de Jesus está aqui, em nosso meio. Esta presença poderosa de Cristo que nós recebemos em nossa vida. A terceira coisa que aqui diz, espantosa, é esta que diz que Jesus se apresentou para ele quando ele se voltou para ver quem era e viu que do meio dos 7 candeeiros de ouro, outra tradução diz dos candelabros de ouro, do meio dos 7 candelabros de ouro, no versículo 13, o apóstolo João vê de repente o Filho do Homem com vestes compridas, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Na sua cabeça os cabelos eram brancos como a lã branca, como neve, os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E a voz como a voz de muitas águas. A tradução diz como a voz de multidões de pessoas. Quando ele falou a palavra, aquela voz saía como uma voz de milhões de pessoas. Tal era o poder da sua voz. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma espada afiada, 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o viu, o apóstolo João caiu aos seus pés como morto, sem forças. Ele disse: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glória a Deus. O diabo já não pode fazer nada, perdeu as chaves, glória a Deus. Não tem mais, a porta já não fecha. Ele quer fechar a sua vida, fechar alguma coisa, fazer o que quiser, pensar que manda ali, mas não, as portas estão abertas sempre, não consegue guardar nada dele. Por isso é que aqueles que estão agora no sofrimento, na angústia, podem sair de lá, porque a porta não está fechada, a porta está aberta, glória a Deus. É Jesus quem tem a chave na sua mão, essa chave de salvação e de vida eterna. Amém, irmãos? Por favor, entenda, quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia não fala somente de morte como no mundo as pessoas falam de morte. Eles falam de morte, olha, a pessoa fulano tal morreu, pronto, chamam a isso morte, acabou. A Bíblia fala de 3 tipos diferentes de morte. Fala de morte espiritual, que é a separação de Deus. São aquelas pessoas que dizem: eu não falo nem rezo, eu acredito que existe Deus, mas Ele deve lá estar lá em cima, muito longe, e eu não sei nada dele. Não tem relação com Deus, não ouve Deus, não fala com Deus, até nem sabe que se pode ouvir. Não entende que a palavra de Deus é a sua voz e que a voz do Espírito Santo fala ao nosso coração. Não consegue perceber estas coisas porque não tem uma relação de vida com Deus. Pode ter uma relação religiosa com a sua religião e Deus está lá em cima, não sabe bem a fazer o quê, e a pessoa está cá em baixo e não há comunicação entre um e outro. A pessoa vive e faz o que quer lhe apetece, faz a sua realíssima gana e vive enganado. E aqueles até com dinheiro e com posse: eu não sou má pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não esfolgo e tal, e coisa e tal. E eu quando morrer vou deixar cá um saco de dinheiro para rezarem pela alma. E pensa: está tudo tratado, posso fazer o que quiser, posso viver à vontadinha, que depois vou para a presença de Deus. E esquece que afinal está a ser roubado. Roubado do seu dinheiro e enganado, porque vai parar ao inferno. Porque o que está escrito na Bíblia é que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Mateus 7:21, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E entretanto a pessoa dedica-se ao pecado, dedica-se a fazer o que lhe apetece, dedica-se a desobedecer a Deus, dedica-se à idolatria, a adorar imagens, estátuas, a ir acima e abaixo,
com ou sem farnel, vai pelo caminho, passeia, anda de um lado para o outro, põe velas ali, põe velas acolá, faz promessas acima e abaixo e não sabe que o seu fim é participar da condenação eterna, porque não há salvação em nenhuma outra coisa e em ninguém mais a não ser em Cristo, porque está aqui muito claro quando diz em Apocalipse 1:5, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E embora tenha ouvido milhares de vezes esta palavra, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que morreu pelos seus pecados, mas prefere estar agarrado a uma religião morta, que em vez de lhe ensinar a verdade e lhe ensinar a estar cheio do fogo de Deus e do poder de Deus e a servir Deus, lhe ensina rotinas, hábitos, tradições, coisas que nem estão na Bíblia. Não aprende nada da Bíblia, não sabe encontrar nada na Bíblia, não conhece nada de Deus e vive sem Deus, vive com Deus distante, nem fala com Deus, nem Deus fala com ele. Parece que estão de costas voltadas, de relações frias e cortadas. Não há intimidade com Deus, não há conhecimento de Deus. Mas quando nós queremos conhecer alguma coisa e saber alguma coisa, sacrificamos do nosso tempo, sacrificamos da nossa vida. Vamos para lá, queremos aprender a trabalhar com computadores, lá vamos nós para a escola. Queremos aprender a tirar carta, lá vamos nós para a escola. Sacrificamos dinheiro, sacrificamos do tempo, sacrificamos tudo, porque aquilo é importante. E eu pergunto, e Deus? Será que Deus não é importante? Para aquelas pessoas para quem Deus não é importante, o seu fim é condenação eterna. Ao não aceitar a Cristo e não entender que é somente através do sangue de Jesus que nós temos perdão de pecados. Amém, irmãos? Depois Jesus falou para ele e disse-lhe: vou-te dizer qual é o mistério das 7 estrelas. Versículo 20. E dos 7 candelabros de ouro. E no versículo 20 é Jesus ele próprio quem diz, quem revela. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. O que Jesus está a dizer aqui é, esta carta é dirigida aos líderes destas igrejas. Não quer dizer que fosse só uma igreja. Podia ser uma igreja que fosse só uma, ou podia ser uma igreja que fossem 20, ou 50, ou 1000, ou 2000 igrejas, ou 3000 igrejas. A carta é dirigida ao seu líder. Deus envia uma carta ao seu líder. Você sabe que eu tenho a certeza absoluta que, como Deus tem estado a falar comigo, com certeza estará a falar com os líderes de igrejas espalhados pelo mundo, a dizer-lhes: este é um tempo especial que se aproxima, prepara o meu povo e prepara a minha igreja. Mas que grande responsabilidade tem este anjo da igreja, que é chamado aqui na Bíblia o anjo da igreja. O anjo da igreja é o líder máximo dessa igreja. Se for uma denominação, é uma denominação inteira. Ou é o pastor de uma igreja. É declarado diante de Deus: esse é o meu anjo dessa igreja. Que responsabilidade tão grande que os pastores têm. Que responsabilidade tão grande que alguém que prega tem. Sabe, um convidado pode passar e depois vai embora. Alguém vem, dá uma mensagem e vai à sua vida. Mas quem é que está a alimentar todos os dias, a cuidar, a orar todos os dias pelo seu nome, a orar todos os dias pela sua casa, orar todos os dias pelos seus filhos que ainda não conhecem a Cristo, orar todos os dias pelo seu trabalho, orar todos os dias pela sua empresa, orar para que você esteja em fogo e não morno nem frio, orar para que, se precisar de alguma coisa, imediatamente vem ou telefona ou diz alguma coisa e recebe ajuda imediata de oração ou de algo que precise. Quem cuida, quem prepara, quem ensina, quem treina, quem prepara para que dê fruto, quem lhe chama a atenção que deve ser fiel com Deus e deve dar fruto para Deus, quem faz com que o seu coração fique a transbordar como um cálice transborda. Esse trabalho é o trabalho dos pastores das igrejas. Os apóstolos podem abrir uma igreja e depois entregam aos pastores, mas os pastores e as congregações
são gente que neste tempo do fim vai abalar o inferno. Amém? Por causa do serviço, por causa do chamado de Deus, por causa do carinho e do cuidado de Deus. Se fizessem campanhas, e daquelas campanhas de ações e atividades, ficassem 1000 novos crentes que vieram ao conhecimento de Deus. Depois tem que haver 1000 biberons de leite para lhes dar, porque ainda não conseguem comer, não têm dentinhos, são bebés em Cristo. Mas às vezes os biberons estão tão ocupados em crentes que têm 10, 15 e 20 anos, que estão sempre a chorar com a boca aberta que querem um biberon, que não há biberons disponíveis, e quando já deviam estar a servir, a orar por outros, a dar frutos, a fazer coisas, a cuidar de outros, como numa família muito grande em que os filhos mais crescidos cuidam dos outros, sem problema nenhum. Isso é normal e natural. E vão crescendo e aprendendo responsabilidades e ajudando na lide da casa. Cuidando uns dos outros com amor. Cuidando uns dos outros com carinho e atenção. Não magoando pessoas, sabendo que uma alma é mais importante e vale mais que o mundo inteiro. Onde está esse amor? Onde está esse carinho, essa atenção dos crentes? Hoje há pessoas que querem ser entretidos. Como alguém disse, antigamente, há muitos anos, as casas de espetáculo eram fechadas para se pregar o Evangelho. Hoje em dia, algumas igrejas transformaram-se em casas de espetáculo para atrair pessoas, com luzes psicadélicas, agora escuro, agora claro, agora umas luzinhas, agora isto e aquilo, agora um bocado de circo, agora vamos fazer aqui, vamos chamar uns palhaços para fazer umas... E as pessoas estão entretidos como se estivessem num show, a participar de um show, quando afinal a única coisa que vem é para estarem alistados no exército, para treinar, para servir a Cristo e para dar fruto para Jesus. Você não veio para ser entretido, não. Todos nós fomos chamados e viemos para ser preparados, ensinados e formatados de modo a prestar um serviço para Cristo. Não para serem entretidos num show. Não para serem entretidos no meio de uma atividade especial. E se essas atividades especiais não forem para os especialistas, há igrejas que se especializaram nisto. Se não for mantido sempre uma coisa nova, hoje é isto, amanhã é aquilo, agora é uma campanha disto, depois é aquilo, depois é isto e aquilo, que é para toda a gente estar. Agora o que é que vai ser na próxima, não sei, daqui a 15 dias vamos ver o que é que vai ser. Agora vão ser os dias de não sei o quê, agora vai ser as noites de não sei o que mais, agora vai ser as tardes de não sei o quê, agora vai ser o garrafão das águas do Jordão. Aprenda em nome de Jesus. Mas que garrafão? Nós não precisamos de garrafão. Nós não viemos para aqui por causa de garrafões. Nós viemos para aqui por causa da unção de Deus e do poder de Deus, para servir a Cristo. E não para ser entretidos em coisas ridículas que não levam a coisa nenhuma a não ser entreter pessoas e sacar-lhes dinheiro. Isso é para ignorantes. Isso é para idiotas. E um pastor que ama as suas ovelhas como eu vos amo não vos faz isso. Não abusa da vossa boa vontade. Não abusa do vosso carinho e atenção por Jesus. E não vos arranca a lá de qualquer maneira para morrerem de frio no inverno. Não faz isso. Quem ama as suas ovelhas não faz isso. Quem ama cuida. Quem ama trata. Quem ama tem compaixão e deseja o melhor de Deus. E sacrifica-se mais depressa um pai pelos seus filhos do que exige o sacrifício dos filhos para que ele viva na maior das abundâncias e na maior das riquezas. Aquilo que é certo é os pais sacrificarem-se pelos filhos e os pastores sacrificarem-se pelas igrejas, não as igrejas sacrificarem-se pelos pastores. Isso não é assim. Aquilo que está exigido pela palavra de Deus é essa dedicação para servir. Todos nós, eu e todos, servimos a Jesus. Amém, irmãos? Esse é o chamado. E eu digo isso da parte do Espírito Santo de Deus. Quem não estiver a fazer isso vai ser deixado de lado do maior avivamento da história que vai acontecer proximamente.
Devemos estar a orar e a buscar Deus de todo o coração para que isso aconteça. Depois Jesus disse, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E então Deus fala para a igreja de Éfeso. Aquela igreja tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo, que já não estava nessa altura cá embaixo, mas estava lá em cima na glória de Deus. Uma igreja cheia de fogo e poder. Uma igreja de gente que conhecia muito a palavra de Deus. Uma igreja de gente abençoada e poderosa. Diferente de outras igrejas que Paulo levantou, a igreja dos Coríntios, por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja com abundância, uma igreja rica, uma igreja com conhecimento de Deus, uma igreja forte, uma igreja que dava fruto, uma igreja que trabalhava, que sacrificava, mas tinha começado a sofrer perseguições. E as perseguições, as dificuldades e os problemas da vida, os medos da vida, têm um de 2 resultados. Quando a pessoa passa por dificuldades graves, vai acontecer uma de 2 coisas. Ou desanima, vai abaixo e volta para trás, ou ganha fogo no seu coração e avança para a frente com mais vontade de servir a Jesus como nunca. Amém? Muito obrigado, irmão. Esta igreja de Jesus começa por falar muito bem dela. Diz que se conheço as tuas obras, diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 2. O teu trabalho, a tua perseverança, que não podes suportar os maus, e puseste à prova os mentirosos. Bem, repare, se no primeiro século já havia gente que passava às vezes pelas igrejas e que eram pregadores falsos, imagina hoje em dia o que anda para aí. De tanta coisa. O que está no YouTube é incrível. De tanta falsidade, de tanto ensino errado, de tanta coisa errada. Deus nos livre e proteja, porque hoje está tudo escancarado e à disposição. É como dizia o outro, há gostos para tudo. É só tirar e está lá tudo disponível. Há gostos para os avarentos, para aqueles que são contra dar 1 cêntimo que seja, aqueles que não querem ajudar a obra de Deus, e você olha ao lado e vê o Islão a crescer, a construir mesquitas em todo lado, a dar dinheiro por baixo das mesas aos políticos, a comprar os políticos dos países. Eu tenho a certeza absoluta que já há políticos dos nossos países comprados no bolso por eles, com contas escondidas nas Arábias de milhões, para fazer a propaganda e para lhes fazer todas as vontades do que eles quiserem cá. Dinheiro é coisa que não falta. Dão dinheiro desgraçadamente. Vivem em barracos, vivem nas areias, vivem a comer areia no deserto. Mas dão tudo porque querem que as suas mesquitas corram pelo mundo fora. E há evangélicos a pregar contra o dízimo, contra tudo, contra as ofertas, contra tudo, a falar mal de tudo para que as igrejas, em vez de crescer, desapareçam. Eu vou dizer-lhe muito sinceramente, o diabo sabe, Deus sabe, e eu sei, e qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe que se não fosse pelos dizimistas na igreja de Cristo, não havia igrejas. A não ser as igrejas no cristianismo que são apoiadas pelo Estado, que lhes dá todos os anos, como no nosso país faz, milhões. E o resto é dado pelas pessoas que são roubados, enganados e que vão parar ao inferno por causa disso. Que dão cordões de ouro, que dão tudo e mais alguma coisa espalhado pelos 4 cantos do país, nos santuários que lhes são oferecidos para que entregue à Santa Bárbara, à Santa Genoveva, ao São Judas e ao São Pancrácio. E andam os pancrácios todos a entregar tudo e a fazer tudo, e depois a fazer pouco dos outros que falam a verdade da palavra de Deus. Que nas ofertas só há dízimos, ofertas e votos, mais nada. E nós temos é que ser corretos com Deus, porque se não fosse pelos dizimistas da igreja, amanhã fechava as portas, não podia continuar a pregar o evangelho, não havia lugar para nos reunirmos, para ser ensinada a palavra de Deus. E eu não faço truques. Era dos primeiros que fechava. Quem é que me entende? Porque eu não tenho nenhuma máquina de fazer notas.
Os irmãos querem a igreja, têm a igreja. Não querem a igreja, digam, nós fechamos e vocês vão para qualquer lado. A igreja só existe porque nós queremos servir a Jesus. Mais nada. A igreja não existe porque o diabo quer. Pelo contrário, ele luta desesperado para que ela feche. Era o que ele mais queria. Mas a nossa recompensa é servir a Cristo. E é colocar a nossa vida nas suas mãos para fazer tudo o que está ao nosso alcance para que Ele seja glorificado. Que adianta dizer, Senhor, meu Deus, eu amo-te de todo o coração, mas não contes comigo para nada. Se eu precisar de alguma coisa, eu digo-te e peço-te e tu dás-me. Se a tua igreja, o teu povo, as coisas precisarem para avançar para alguma coisa, precisar de alguma coisa, não contes comigo, daqui não sai nada. Esse tipo de atitude, não sei como classificá-lo. Até me faltam palavras para classificar esse tipo de mesquinhez, esse tipo de sovinice, esse tipo de tão ridículo que é de uma atitude destas. Como é que se pode ter uma relação assim com Deus? Nesses dias eu falava com uma pessoa, com uma senhora, que o marido trabalha e ela trabalha. Tem filhos, ela ganha dinheiro para casa e ele ganha dinheiro para casa. E ela estava muito queixosa e chorosa e falou, pastor, o que é que eu faço? Ora por mim, não sei mais o que fazer. Mas então porquê? Qual é o problema? É que ele quer tudo do bom e do melhor. O dinheiro que ele ganha, guardam, gastam, desaparece. Eu não sei de nada, não vejo um cêntimo. E a casa vive com o meu salário, com o dinheiro que eu ganho, tenho que pagar tudo, tenho que pagar as compras, tenho que pagar a renda ao banco, tenho que vestir os miúdos, tenho que fazer tudo. Tudo anda só com o meu salário, é tão apertado. Ele podia ajudar com alguma coisa, mas não. Ainda chega a casa e reclama que quer bife do lombo. Quer dizer, então e o dinheiro dele? Não sei. O dinheiro dele, ele não o apresenta. Então, mas ele não paga nada. Não. Quem paga tudo sou eu. A casa, as despesas, o supermercado, a comida, a roupa para os miúdos, tudo, a escola, os livros, tudo. E ele trabalha. E ele não contribui com nada. Não. E ainda come. Come bastante. Então eu disse para ela assim, olha, minha senhora, a senhora casou com um marido que tem um princípio. O que é meu e o que é teu é nosso. Você casou com um nome muito feio que se usa a dizer aqui no Porto, mas eu não vou dizer. Aqui na região do Norte, esse nome tem um nome. Essa pessoa tem um nome. Eu recuso-me aqui neste púlpito a dizer esse nome, porque este púlpito, este lugar é santo. Recuso-me a dizer esse nome. É um nome feio, mas o seu marido é isso. Tenho muita pena que o seu marido não tenha crescido para ser um homem, seja um catraio cheio de arrogância e que não assuma as responsabilidades de ser um marido a sério. A senhora não tem marido. A senhora tem um hóspede que quer ser bem tratado, que quer comer tudo de borla e que vai à boleia dos seus sacrifícios e dos seus filhos. Podiam viver melhor, podiam ter coisas melhores, mas não têm, porque ele primeiro pensa nele, gasta tudo nele, e tudo é dele. E ainda vai buscar à sua parte e aos seus filhos, e aos vossos filhos. Tenho muita pena. Isto é muito mau. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre este tipo de pessoas? Diz que um homem que faça uma coisa dessas na sua família, na sua casa, é pior que um ímpio. Pior que aqueles que não conhecem Deus e não têm Deus. E se ainda se quer fazer disfarçar de ser crente, é pô-lo fora da igreja imediatamente. Não merece sentar-se numa cadeira dessas. Amém? E diga-lhe a ele quando ele quiser que eu quero ter uma conversa com ele, quando ele puder.
Quero falar com ele. Vai-me ouvir. Ele diz que não quer falar consigo. Eu já desconfiava que ele não queira falar comigo. Já era capaz de desconfiar disso, que ele não vai querer falar comigo. Porque se falar comigo, ele vai ouvir a sério. Seja um homem algum dia na sua vida. Isto não se admite uma coisa destas. É inaceitável por completo uma atitude destas. A única coisa que Deus tinha acerca desta igreja é que eles tinham caído do seu primeiro amor. Quer dizer, em vez de estar em fogo, com entusiasmo, com paixão pelas coisas de Deus, para servir a Jesus, tinham se esfriado, tinham desanimado, tinham ido para trás, agora estavam nas calmas, estavam mornos, estavam só a assistir e não queriam fazer nada. E sabe, este problema que Jesus disse, repara o que ele disse. Disse que eles estavam caídos e disse, vai, diz ele para esta igreja, para o anjo de Deus para essa igreja, arrepende-te. Dizendo para a igreja se arrependerem. Dizendo para voltar à prática das primeiras obras. Das primeiras obras em que estavam em fogo para Deus, queriam fazer as coisas, queriam se oferecer para servir a Jesus, queriam abrir as suas casas para ter lugar para orar e para trazer outros para orar juntos, queriam servir a Cristo de coração. Voltando às primeiras obras, arrependa-se dessa atitude, senão eu virei e moverei do seu lugar o seu candeeiro, o seu candelabro. Já sabemos que o candelabro, o que é que quer dizer? Quer dizer a igreja de Cristo. Sabe o que é que significa isso? Que Jesus tirasse o candelabro de lá, significa que aquela igreja deixava de ser uma igreja considerada por Jesus como sua. Onde Ele deixa de se manifestar, onde o seu poder deixa de aparecer, onde a sua presença deixa de se ver. Por isso, meus queridos irmãos, é exatamente o contrário o que nós queremos. Nós queremos que Jesus nos considere, que Jesus olhe para nós, que Jesus nos encha o nosso coração de fogo a transbordar. Queremos mais entusiasmo que antes, queremos mais oração que antes, mais dedicação que antes, mais busca do poder de Deus que antes. Não queremos menos, queremos mais. Não queremos ir para trás, queremos ir para a frente. Não queremos estar parados. Não queremos estar somente a assistir em coisa nenhuma, entretidos com alguma novidade. Queremos estar cheios do poder de Deus a servir a Cristo, porque nós já temos condições para servir a Jesus. Não para estar a assistir a modas, mas para servir a Cristo. Numa igreja que lhe permita servir, que o incentive a servir, que o ajude a servir, que lhe dê todo o apoio para que possa servir. Esse é o meu papel aqui. Eu darei todo o apoio. Basta você chegar à minha beira e dizer, pastor, eu quero servir a Jesus. Como é que eu posso fazer? Darei todo o meu apoio para que você sirva a Cristo. E todo o incentivo para que fale de Jesus. Todos os materiais nas suas mãos para que você possa servir a Jesus com qualidade. E saber o que está a dizer que é certo, porque tem tudo na sua mão para o fazer. E farei tudo ao meu alcance para ajudar a que esse fogo no seu coração, em vez de diminuir e se apagar e você ficar morno, cresça até ficar incandescente e esse fogo pegar um incêndio à sua volta. Esse incêndio queima o pecado, queima a doença, queima os problemas do diabo e deixa livres aqueles que estão cativos ao seu redor. Sirva a Jesus. Nada é melhor do que servir a Cristo em nossa vida. Nós não fomos chamados para ser salvos e para ficar parados. Fomos chamados para viver no primeiro amor com Cristo e para servir a Jesus de coração. Quem não estiver para isso, então não vai fazer parte desse grande avivamento que se aproxima e nós estamos a preparar-nos para isso. Que assim o Senhor nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Desta palavra a produzir vida com abundância. Damos-te graças desta palavra que é viva, Senhor. A tua palavra é viva como uma espada que corta e penetra até ao profundo da nossa alma, querendo trazer-nos conhecimento e revelação, que do meio das igrejas, do cristianismo, estes 7 tipos de igrejas diferentes, aquelas que o Senhor ainda continua a considerar como suas,
daqueles crentes, homens e mulheres que buscam Deus de coração, que querem servir a Jesus, que querem o seu coração cheios do teu fogo para te servir. É isso que nós queremos orar hoje. Faz esse fogo no meio da nossa alma e no nosso coração, para te honrar, para te servir, para caminhar o teu caminho, para dar frutos para ti com abundância. Faz isso na nossa vida. Nós oramos hoje. Querido Senhor, Tu nos constituíste como reis para reinar sobre todo o mal, e sacerdotes para apresentar outros a Jesus, para apresentar o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Tu nos chamaste para alimentar, cuidar, preparar, ensinar, e para nós próprios darmos fruto para Ti, mantendo o nosso coração nas primeiras obras, não estando caídos, nem cheios de medo, nem arrependidos de ter feito para Deus o nosso melhor, mas desejosos de fazer mais, desejosos de te servir mais, não sendo frios nem mornos, mas quentes no fogo do Espírito Santo. Querido Espírito Santo, enche o nosso coração a transbordar e enche a nossa alma do Teu fogo, do entusiasmo de te servir, do carinho de fazer uma diferença naqueles à nossa volta, não sendo apenas o pastor a fazer, mas sendo toda a igreja a fazê-lo, a testemunhar, a falar de Ti, a anunciar o Teu nome e a servir-te. Assim nós oramos hoje de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus.